Olá, pessoal. Então hoje a gente vai fazer um, um vídeo sobre diversas questões, né? A começar pela criação, como é que foi a alimentação do homem. Essa é a parte 3 do vídeo sobre alimentação bíblica, tá? E eu vou passar para vocês algumas informações muito interessantes. E a primeira delas é como era a dieta do homem antes do pecado, o homem e a mulher, o que eles comiam antes do pecado, o que o Senhor havia dado para eles no Éden, né? E há um motivo para que a alimentação hoje seja tão diferente quanto a anterior. E Gênesis 1, 29, 30 diz: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva será para mantimento, e assim foi. Então, no Éden, a gente entende, antes do pecado, que não havia animais carnívoros. Ninguém comia ninguém, ninguém comia nenhum animal, né? Os animais não eram carnívoros, todos eles eram herbívoros. Eles comiam vegetação, né? E o Senhor, quando estabeleceu o homem e a mulher no Éden, quando ele estabeleceu a criação, ele estabeleceu que a erva que dê semente seria a erva que estava determinada para alimento, né? Deus determinou que a erva que dê semente e a árvore que dá fruto, e que o fruto, cujo fruto tem semente, esse seria para alimento, né? E as outras coisas não seriam para alimento, né? Talvez você já esteja aí com questões na sua mente, mas hoje eu como, né, frutos sem semente, hoje eu como erva que não dá semente, como erva que não se planta com semente, se planta com caule, se planta com outra coisa, porque não dá semente, é plantado com caule, né, plantado com uma muda, enfim. Existem outras formas de plantio para esse tipo de planta, né? Mas nós vamos chegar lá, nós vamos entender. Após o dilúvio, houve uma mudança, tá? Houve uma mudança na alimentação do homem, por quê? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que houve uma mudança climática, houve uma mudança na Terra, houve uma mudança geológica, houve uma mudança nos animais, né? Grande parte dos animais morreram, tá? Dos animais da Terra, os terrestres principalmente, morreram, né? Todos os animais terrestres, né? Tudo que havia fôlego de vida que estava sobre a Terra morreu no dilúvio de Gênesis. E aconteceu o quê? Né? Vamos ler Gênesis 9, 2 a 5. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra, e todo peixe do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Então, o que aconteceu? Não havia comida quando eles saíram da arca, né? Não havia plantação, não havia frutos, né? Quando eles saíram da arca, todos os animais estavam mortos, animais terrestres, né? E não havia plantação. Então, o que acontece? Deus deu todos os animais da terra, tudo que Deus abriu ali um leque e falou: Noé, você e teus filhos, né? Até que exista a condição de plantar, né? Ele estava dizendo ali de se plantar e de se colher, tudo vocês podem pegar para comer. Vocês podem pegar todo peixe, todo animal marinho, né? Todo peixe do mar, né? Tudo que se move sobre a terra, né? Tudo que se movesse, eles podiam pegar para se alimentar, né?
Porém, e vos tenho dado como a erva verde. Ele disse, vos tenho dado todas essas coisas como eu dou a erva verde. Né? Da mesma forma que eu dei a erva verde para vocês, e aonde cresceu uma erva verde vocês podem pegar, né? E aqui ele não foi específico. Ele não foi específico em dizer que a erva que dê semente, como aconteceu em Gênesis, porque antes havia sido dado apenas a erva que dê semente, né? E a árvore frutífera, cujo fruto dá semente. Aqui, porém, é a erva verde, né? A erva verde não necessariamente que dê semente, né? Então, qualquer erva, o homem podia arrancar um capim da terra e comer, que não teria problema. O Senhor estava dando a ele, né? Naquele momento, né? Por aquele tempo. Né? Por quê? Porque não havia comida sobre a terra. Então, a gente precisa entender isso. A comida era escassa por causa do dilúvio, né? E ele deu apenas aqui uma recomendação séria. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, né? Ou seja, não é para beber o sangue, não é para usar o sangue no cozimento da comida, né? É carne sem sangue, né? E ele ainda fala, certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem. Então ele estava fazendo isso tanto em relação ao animal quanto em relação ao homem, tá? Não pode comer carne com sangue, não pode ingerir sangue, né? Proibido por Deus, pelo Eterno. O Eterno deu essa ordem, né? Você pode comer de tudo, Noé. Você e teus filhos, tua família toda podem comer de tudo, mas exceto a carne com o seu sangue. Isso vocês não vão comer. E aí, Gênesis 9, né? E a gente passa pelo dilúvio, né? E aqui existe um motivo, como eu falei para vocês, né? Bem, aí a gente chega a Levítico 11, né? Em Levítico 11 a gente tem várias recomendações do Eterno, né? Se você for ler o início do capítulo, vai dizer assim, fala aos filhos de Israel, né? O Senhor falou a Moisés, né? Diga a Arão que fale aos filhos de Israel, né? E ele dá recomendações, né, ao povo, né? Então, essas recomendações com relação à alimentação são que não se deveriam comer os ruminantes que não têm unhas fendidas, né? Então, animais imundos, né, são considerados animais imundos, os ruminantes que não têm unhas fendidas. Como exemplo, a gente tem o camelo, o coelho, lebre e porco. Os peixes, os animais marinhos, né, os peixes não, os animais marinhos, os animais das águas, dos rios, né, todo animal aquático que não tem barbatanas nem escamas. E como exemplo, a gente tem a arraia, o cação, a baleia, o peixe-espada, a moreia, o peixe-porco, o peixe-serra e outros, né? Temos muitos, milhares, né? As aves que são consideradas imundas, aves que são consideradas, não devem ser consideradas para alimento, né? São a águia, o quebrantoço, o chofrango, milhano, abutre, mostro, gaviota, corvo, gavião, bufo, corvo marinho, coruja, gralha, cisne, pelicano, cegonha, garça, polpa e morcego, entre outros, né? Eu botei 3 pontinhos aí, reticências, porque há outros, né, outros animais nessas mesmas características. Eu vou explicar isso melhor para vocês. E ele diz o seguinte, podereis comer todo inseto que voa, anda sobre 4 pés e tiver 2 pernas sobre seus pés para saltar com elas sobre a terra. E aí ele cita 3, né? Ele falou, dessas vocês vão comer, locusta, gafanhoto e grilo, né? Então vamos explicar melhor isso, né? Biologicamente falando, né? Por que Deus falou para não comer o porco, lebre, coelho, camelo, né? Esse tipo de ruminante, né? É porque eles não têm um sistema digestivo, essa é uma das explicações que eu posso dar para vocês, tá? Que eu estudei a esse respeito.
O porco, o porco, o camelo, o coelho, eles têm um sistema muito simples de digestão. E há muitas toxinas que eles não conseguem eliminar do seu organismo. Por exemplo, o ruminante, no caso do boi, né? O boi ruminante, né? O boi é um ruminante que ele tem um sistema bem complexo digestivo, né? E esse sistema, né, no seu estômago, ele tem esôfago, né? Algo que o porco não tem, né? Ele tem alguns outros órgãos que o porco não tem, que o camelo não tem, né? O camelo e o porco, eles acumulam mais dentro do seu organismo, né? Tanto é que o camelo, ele consegue ficar, ele é usado no deserto porque ele consegue caminhar muito tempo, fazer um grande esforço físico e não descansar e não precisar de tanta água, porque ele guarda, ele armazena, né? Ele tem o organismo dele programado para ter um sistema de armazenagem. Já o boi não, o boi ele é programado para eliminar tudo, inclusive as toxinas, né? Grande parte das toxinas que entram pela boca, pela digestão, né? Eles vão sendo eliminados. E o porco, ele tem algo muito interessante que na sua carne, né? Por causa desse sistema simples, né? Eu pude verificar que o porco ele acumula muito cálcio, né? E ele tem uma quantidade muito maior de cálcio em relação às outras carnes e não tem uma quantidade de magnésio, né, considerável, né? Equilibrada, né? Para que vamos dizer assim, as vitaminas, elas precisam estar, as vitaminas, toda substância, né, elas precisam estar de uma forma equilibrada para o homem, né? E o porco, ele não tem a carne de porco, ela não tem muito esse equilíbrio, como existe na carne de boi, né? Apesar da carne vermelha ter uma certa quantidade de gorduras, né? Mais nocivo, mas o boi, ele tem uma quantidade mais equilibrada, né, ali de vitaminas. Isso eu pude verificar e eu vou passar num outro vídeo para vocês, vou mostrar uma tabela nutricional de carnes para mostrar isso para vocês melhor. O peixe, né, você vai ver que, por quê? Né, eu vi vários documentários a respeito dos peixes, né, e da alimentação de animais marinhos, né, e da alimentação do homem em relação a animais marinhos, e eu pude perceber que os peixes de couro, os peixes que não têm escamas, né, eles absorvem muito mais metais pesados, né? Então, por exemplo, num cação, pode chegar a 7% a quantidade de mercúrio que ele absorve, porque ele absorve pela pele, ele absorve pelo couro, né? E quando um peixe de escama está no mesmo ambiente, ele absorve até no máximo 2,5%, né? No mesmo ambiente, estando no mesmo ambiente, a escama de um outro tipo de peixe com escama forma uma barreira e ele acaba não absorvendo ele não absorve pela escama. Esse 2,5% de mercúrio que entra pela respiração, pelas barbatanas, né? E é uma quantidade mínima, né? Então, quando você vai comer um cação, uma baleia que esteja num ambiente contaminado, você absorve muito mais metais pesados do que um peixe de escamas, né? E barbatanas. A história das aves, né? Isso também está relacionado, essa questão dos animais marinhos está relacionada a todo tipo de toxinas, substâncias químicas que são despejadas no mar, dejetos, né? Os peixes de escamas, eles têm uma barreira muito maior, por isso a carne deles é muito mais saudável. Além disso, né? Tem a questão biológica, né? Por exemplo, o cação, a baleia, né? Os outros, a baleia não, nesse caso aqui a baleia que nem é peixe, a baleia é um cetáceo, né? É um mamífero marinho. Mas o cação, a arraia, a moreia, outros peixes, o peixe-porco, eles são peixes que comem dejetos, comem outros animais que já morreram, né? Por exemplo, também o camarão, né?
vou colocar aqui o camarão e o cavalo marinho, né, a lagosta, a lagostinha, eles se alimentam de dejetos, né, dejetos de outros animais, seja de peixes ou de seres humanos, né. Eles se alimentam também, eles são peixes, eles são animais limpadores, então o cação, ele come, esse é um animal morto, né, está ali uma carne morta boiando, sangrando há dias ali no mar, ele vai se alimentar daquela carne, daquele animal já em estado de putrefação, né, então ali você já está recebendo toxinas daquele animal, né, porque há toxinas de animais mortos que ficam na carne do cação, né, e você está se alimentando disso, isso faz mal, né. As aves, né, como eu falei, as aves imundas, as que não são consideradas, justamente são as aves de rapina, né? A águia, o quebrantoço, o chofrango, o milhano, o abutre, né? Abutre fica onde? Onde tem animais mortos, a gaivota, o corvo. Eles comem animais mortos, homens mortos, inclusive homens, né? Também o tubarão, né? Que é o cação, que é o filhote de tubarão, faz o mesmo trabalho, come homens, né? Homens mortos, ou até vivos, quando ele ataca, né? O bufo, o corvo marinho, coruja, tudo isso são animais limpadores, são animais que limpam o ambiente, né? E que comem outros animais que já morreram, né? O último ponto fala, podereis comer todo inseto que voa e anda sobre 4 pés e tiver pernas sobre seus pés para saltar sobre elas sobre a terra. Então, quais são os animais que têm 4 pés e têm pernas, né? Tem 4 pés e têm pernas para saltar sobre a terra, né? Então, aí e tem asas para voar, né? Então, você vai ver que a locusta, o gafanhoto e o grilo têm essas características, né? Então, eles podem ser comidos, eles são comestíveis, são uma boa fonte de proteína, apesar de eu nunca ter provado, e não penso em provar, porque eu fui criada numa cultura ocidental, né, gente? Então, pode ser que um dia, né, por necessidade, eu necessite, né? A grande tribulação está aí, a gente nunca sabe, mas por enquanto eu não penso em experimentar um gafanhoto, nem um grilo, nem uma locusta. Mas enfim. E eu já expliquei para vocês, né, por que de alguns peixes, né? Por que de alguns animais, por que de alguns insetos. E eu vou falar para vocês sobre Atos capítulo 15 no próximo vídeo, e eu vou explicar isso muito melhor, né? Eu vou explicar gradativamente para os vídeos não ficarem longos, né? Eu vou explicar o porquê de muitas coisas, né? E vou explicar sobre a alimentação nos dias de hoje, né? Porque a gente vê muito radicalismo, muitas coisas, né, sendo feitas que não são para serem feitas, né? A gente vai ver segundo a palavra. Primeiro eu queria passar para vocês essa prévia, né? Para vocês terem uma base para o próximo vídeo, tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal.